Busão Santista no ar, torcedor Santista. Embarque com alegria e desembarque a tristeza e deixe pra lá, torcedor Santista. É difícil esse momento. Passamos por uma derrota muito dura. Não pelo placar que pode acontecer, o Santos perder. Perder faz parte do futebol. Agora, o modo como se perde esse jogo, isso daí fere bastante o torcedor santista. Vamos falar um pouquinho do nosso peixão? Você está no Busão Santista. Seja muito bem-vindo. Vem comigo, torcedor. Seja muito bem-vindo, torcedor santista, ao Busão Santista. Já vai chegando e dando aquele like aqui no canal. Você não conhece o Busão Santista? É um canal que traz vídeos falando do Santos Futebol Clube, um torcedor falando com você, torcedor, de torcedor para torcedor, de coração aberto aqui. O que eu assisto, o que você assiste aí, você manda a mensagem aí embaixo desse vídeo aqui e deixa a sua opinião. Bater um papo de torcedor para torcedor. O que está acontecendo com o nosso Santos Futebol Clube? O futebol que chegou à final do Campeonato Paulista ficou no Campeonato Paulista. O maior objetivo do Santos em 2024 é a reconstrução e subir de volta para a Série A 2025. Esse é o que o torcedor, esse planejamento, é esse que o torcedor santista está focado e está apoiando desde o início do ano. O Campeonato Paulista era para a nossa autoestima melhorar pelo tanto sofrimento que tivemos naquele rebaixamento no último dia 6 de dezembro. Agora, começou a Série B, o Santos parou. Chegou uma final e merecida contra um Palmeiras, que é um dos principais times dos últimos anos no futebol brasileiro, e enfrentou de igual para igual. Só que na Série B, na estreia logo contra o Paysandu, a equipe não jogou bem. Primeiro tempo e no segundo tempo acabou fazendo o resultado vencendo por 2-0. Foi até a ressacada, que é difícil pegar um Avaí que já jogou a Série A, sempre enfrenta o Santos na Série A, e o Santos foi lá e venceu por 2-0. Também não jogou bem o primeiro tempo, mas um pouco melhor do que contra o Paysandu. Aí recebeu o Guarani, isso com intervalos grandes de tempo para um jogo ao outro, porque o Santos só tem essa competição. E aí o Santos joga contra o Guarani e vence por 4-1. Mas tem um detalhe, não jogou tão bem ali até os 30 minutos do primeiro tempo, quando abriu o placar. Fica nisso que o torcedor santista, em todo momento, já se questionava pelo futebol que o Santos vinha jogando. Mas, ao mesmo tempo, como eu quero saber dos 3 pontos. Eu quero ver o Santos somando pontos. E pouco importa se foi ruim, mas queremos ver evolução. Até algum tempo atrás, alguns dias atrás, ficou um questionamento entre os torcedores do Santos, que o Santos deveria treinar mais. Eu falei, taticamente o Santos, se vai estourar algum jogador, tem que treinar mais taticamente, até posicionamento, se for o caso. Mas tem que treinar mais, na nossa visão. A gente sabe muitas vezes que os jornalistas não têm o treino aberto, porque não há transmissões para a gente que torce e acompanha o Santos Futebol Clube. Eu sou um torcedor, eu acompanho os grandes canais que cobrem o Santos Futebol Clube, não na mídia tradicional, mas em si no YouTube, com as informações que trazem alguns no Instagram, o mesmo, portais grandes, trazem as notícias e a gente vai acompanhando. E não tem treino aberto, normalmente. É o que a gente acompanhando vê. E não dá para saber como é os treinamentos e como e se tem uma evolução nessa equipe. E o torcedor espera muitos dias ali, ficou mais de 10 dias ali aguardando entre um jogo e o outro. Jogou contra o Guarani numa segunda-feira e agora contra o Manaus.
Manaus não, desculpa, Amazonas. E acabou perdendo por 1-0. O que nem disse o Fábio Carille na coletiva. Poderia ficar a tarde toda, a noite toda, que não iria sair nada ali. Uma produção muito baixa, o que impressionou muito o torcedor santista. E aí eu pergunto para você, torcedor, o que fazer e qual é a perspectiva daqui para frente? Fábio Carille, vai continuar com o Otero? E a minha pergunta, que é o principal desse vídeo aqui. Por que escalou o Alex? O Alex tinha se contundido há mais tempo que o Jair. O Jair teve uma contusão que ficamos sabendo pela imprensa, e ele tinha algum problema para ele não iniciar a partida? Porque o torcedor do Santos está numa ansiedade danada de ver o Jair jogando. Como ele entrou muito bem naquele jogo final ali no dia 6. Simplesmente é para preservar o jogador? Ou simplesmente foi por uma opção técnica? Porque o Alex não foi tão bem nesse jogo. Houve falhas. Eu sempre gostei de dar uma oportunidade, eu como torcedor, para o Alex. Só que o Alex não evoluiu do ano passado. Enfim, o Jair não jogou. E aí fica a pergunta, o Gil acabou sendo poupado. Queria entender por que o Jair não é o titular, ou não está se preparando para ser o titular dessa equipe. Até porque se fala-se muito no bastidor, até o próprio Carille falou que irá, acho que, ter negócio sobre o Joaquim, até pela situação financeira que o Santos se encontra, porque o Santos está punido, não é o terceiro jogo agora contra o Brusque, sem torcida, é o último jogo da punição, e somente em junho, no mês de maio ainda inteiro, não vai ter torcida, e só em junho vai ter parcialmente sua torcida de volta como mandante apoiando o Santos Futebol Clube. E aí o Santos precisa de dinheiro. E aí a gente fica se perguntando, se o Joaquim vai sair em breve, por que o Jair não já começa a ser titular? Eu sei que não é momento de se testar nada, era no Paulista para mim. Mas agora tem que ir para cima. A Série B é um campeonato mais importante da história do Santos. Então eu fico fazendo essa reflexão na minha mente, torcedor. E gostaria da sua opinião também. Que eu fico pensando, por que ele não colocou o Jair? Por que, Carille, você não colocou o Jair? Por que o Alex? Por que o Otero continua titular? Por que o Morelos? O Morelos até entendo porque o Furt tá com problema, o Bigode voltando de contusão e tá tentando o Morelos, mas o Morelos não dá. O Morelos é muito abaixo. Eu assisti ali visualmente, naquele jogo contra o Bragantino, o Santos morreu a partir do momento que o Morelos entrou. Ele agora emagreceu mais, está dedicado, mas não está evoluindo. Intensidade, conexão da equipe, muito abaixo. O Juliano também não. Contratou o Serginho, ele vai entrar? Ou ele vai ser preservado ou vai não ter oportunidades? Então é tantos questionamentos que, como torcedor, eu tenho, que eu imagino que você também tenha. E o que pensar daqui para frente? Pega a Ponte. Jogo difícil. Moisés, Lucaré. A Ponte tá ruim, não tá, mas é Ponte. A vontade dele, a nossa vontade tem que ser maior do que a deles. Porque eles vão tentar se superar se eles não estão numa boa fase, não vão. Eles vão tentar se superar na vontade. Mas a Ponte venceu o Amazonas por 3-0. E se o Amazonas venceu o Santos, iremos vencer a Ponte? Essas são essas perguntas que ficam na minha mente. E você, torcedor, quero saber a sua opinião, torcedor. Deixa uma mensagem aqui embaixo do vídeo. De tudo isso que eu falei aqui, qual é a sua reflexão sobre esse momento do Santos antes do jogo contra a Ponte? Vamos superar? Você não conhece o canal Busão Santista? Seja muito bem-vindo. Aqui eu falo do Santos Futebol Clube, de torcedor para torcedor. E você quer ver lives? Eu sou o Magu. Você pode ir no canal Magu Santos Fanático Clube. Lá eu faço lives. Tem shorts e vídeos também, mas aqui o Busão Santista é exclusivamente para vídeos. Vídeos curtos como esse que você está assistindo e para você deixar a sua opinião embaixo desse vídeo aqui. Você, torcedor, é muito importante. Vai ter shorts também aqui. E fico aguardando o seu like aí
sua inscrição se você não é inscrito. Acompanhe aqui e vamos aumentar e fortalecer essa comunidade santista. Apoie todos os canais que falam do Santos Futebol Clube aqui no YouTube. Dá aquele like, inscreva-se no canal, você tá no Busão Santista e reage, Santos. Reage, Santos. Foi a primeira derrota de 4 jogos, mas essa derrota foi pesada demais da forma como foi. Perder acontece, mas da forma que foi, ficou um pouco pesado, porque muitas vezes você perde jogando, você lutando, mas nesse jogo contra o Amazonas, eu não vi o Santos entrar em campo. Reage, Santos, aonde como ele estiver. É com você, torcedor santista. Forte abraço, até o próximo vídeo.